Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. A fonte de força do cristão é o tema de hoje. Amados, qual é a nossa fonte de força? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. O nosso versículo inicial se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, tá? Segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de nós lermos, abençoados, vou me dirigir aos irmãos que estão pelo YouTube, na gravação no YouTube. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e quero fazer um convite para você que está pela gravação, para você se inscrever no nosso canal no YouTube, você marcar o sininho lá. Agora tem isso, né? Você se inscreve no canal no YouTube, marca o sininho, né? Para você dar um joinha também aí no vídeo e tudo isso para você receber as notificações no nosso canal. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Tá? Então se inscreva, marque o sininho para a glória de Deus. Convido você também a conhecer a nossa livraria. Você está vendo aí na tela a imagem do convite aí para você conhecer a nossa livraria. Nós temos livros muito maravilhosos em nome do Senhor Jesus. E em breve teremos novidades em termos de livros também, com muito mais conhecimento e conteúdo da graça para vocês. Então vale muito a pena vocês conhecerem. Embaixo do vídeo no YouTube, para quem está na gravação, tá? Para quem está na gravação, embaixo do vídeo no YouTube, você encontra um link para você acessar a nossa livraria, em nome do Senhor Jesus. E por fim, amados, antes de nós lermos o versículo, eu quero convidar você a ser um patrocinador do nosso trabalho. Nós estamos precisando muito do apoio de vocês. Hoje estamos com metas aí grandiosas para alcançarmos, né? E precisamos do apoio financeiro dos irmãos. E principalmente agora que estamos em via, precisando, né, na verdade, contratar uma internet dedicada. Eu convido os irmãos a nos apoiarem nesse propósito para que nós consigamos fazer um trabalho infinitamente melhor em nosso canal no YouTube, né? Então, eu peço a você que nos apoie voluntariamente. Se você sentir o desejo no coração, acesse o link embaixo do vídeo no YouTube para vocês conhecerem uma página. Vocês vão ser direcionados a uma página onde vocês encontrarão informações de como podem nos apoiar voluntariamente e com amor em nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Santíssima Igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, eleitos, mais do que vencedores em Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, salvos pela graça, selados com o Santo Espírito da promessa. Hoje, abençoados, nós vamos falar sobre a fonte de forças do cristão. É importante nós entendermos isto, abençoados, porque há muitas pessoas que estão nos acompanhando agora de pouco tempo em nosso canal, né? E que acompanham agora o nosso ministério, estão crescendo em graça com a gente aí pela internet, através do nosso site, nossos vídeos, nossos estudos, nossos livros. Eu louvo muito a Deus por esse povo abençoado que está se achegando à graça agora e tendo os seus olhos iluminados por essa palavra maravilhosa. E essas pessoas que estão novas em graça, principalmente, é claro que essa mensagem é para todos nós. Não importa quanto tempo você esteja em graça, é sempre bom você ouvir essas verdades, por mais que você as conheça. Mas o nosso foco é principalmente os irmãos que estão novos na graça, para que eles entendam que a fonte de força deles está na palavra. É isso que nós vamos tratar hoje. Por quê? Porque durante muito tempo, nós que vivíamos, né, que vivemos antes no passado, no sistema religioso, né, nós que éramos batistas, pentecostais, adventistas, católicos, não importa o segmento que se diz cristão e que é religioso na verdade, nós sempre fomos levados a acreditar que a força estava em elementos que não fazem parte da graça, como por exemplo o jejum. Amados, durante muitos anos, eu particularmente, Cristiano França, busquei forças no jejum. Porque me foi ensinado isso. Não, você tem que jejuar para ter força. Tem que jejuar para estar santificado, para que Deus possa fazer na tua vida, para que você possa ser um instrumento de Deus. Tem que estar em constante jejum. Eu fui ensinado muito isso, principalmente no meio pentecostal. Então eu buscava muitas forças, não em Deus, não propriamente em Deus na sua palavra, no entendimento da graça de Deus, claro, porque não havia revelação da graça. Então eu ficava buscando forças nesses elementos. Eu buscava força na tal Santa Ceia, entre aspas, né?
E por quê? Porque eu achava que eu comendo aquele pão, bebendo suco, na igreja que eu participava não era vinho, era suco, né? Então, bebendo aquele suquinho, comendo aquele pedacinho de pão, eu achava que ali eu obteria forças, né? Então, toda vez que eu comia, participava daquele cerimonialismo, eu achava que eu estava mais forte. Quando acabava a reunião ali, acabei de tomar Santa Ceia, puxa, estou me sentindo agora poderoso, forte. Sabe, eu sentia realmente isso. Então, o nosso foco, evidentemente, por nós não termos revelação genuína do Evangelho, o nosso foco estava errado. Então vivia jejuando, pagando preço no jejum, vivia pagando preço nas vigílias. Vou vigiliar, passar a noite acordado orando para buscar poder, buscar poder. Amado irmão, amada irmã, antes de tudo é importante você entender que o poder de Deus já opera em nós. O apóstolo Paulo fala isso, que o Senhor é poderoso. Ele escreve isso em Efésios, no capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 20. O apóstolo fala assim, o Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. Então, essa coisa de buscar poder no jejum, buscar poder na vigília, buscar poder na Santa Ceia, buscar poder na campanha. Olha, amado, quando eu era pentecostal, eu vibrava quando tinha campanha, porque eu sabia que o pastor ia passar um óleo na minha cabeça e eu ia me sentir poderoso, e de fato eu me sentia, né? Então fazia aquela fila, vem aqui que você vai receber um óleo ungido, você vai pegar um objeto ungido, e era bala ungida, e quando era bala eu adorava, né? Claro, né? Então o pastor comprava aquela balinha. Ele comprava mais vagabunda, né? Aquela bala mais barata, horrível, né? Aí comprava aquela bala horrível e fazia uma campanha. É o saquinho da bala abençoada. Aí você entrava na fila, recebia um óleo na sua cabeça e pegava uma balinha naquele saco e chupava. Essa bala vai trazer para você a bênção, vai te fortalecer, porque ela está ungida com óleo não sei do que, porque o pastor jejuou por essa bala, porque o pastor fez e aconteceu. Ou seja, nós vivíamos, eu particularmente, né, vivia buscando forças nisso. Sabe? Então, eu precisava de algo da parte de Deus, que se manifestasse algo, em vez de eu confessar, de eu crer, de eu descansar no Senhor e tudo mais, e orar e pedir, né? Isso é o que o apóstolo Paulo ensina, pedir, não é fazer campanha, não é sacrificar, não é nada. Paulo fala para pedir. Nós vamos ler daqui a pouco isso, durante o nosso estudo aqui. Em vez de fazer isso, que é tão simples que a palavra ensina, eu vivia jejuando, pagando preço, etc. Sendo que esse tipo de cerimonialismo é ultrapassado. Ele faz parte do antigo pacto. Ele não tem absolutamente nada a ver com o novo pacto. Então eu vivia ressuscitando, por assim dizer, o antigo pacto na minha vida, tentando buscar forças nele. Amado, para você que está pela gravação no YouTube, você que recebeu aí a gravação na terça-feira pelo WhatsApp, ou na quarta-feira em nosso canal, você que se inscreveu no canal, recebeu notificação aí, embaixo do vídeo eu vou deixar mensagens para você sobre jejum e sobre Santa Ceia, por exemplo, para você ter uma ideia, que isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa vida com Deus. Jejuar nessa nova aliança, amado, é uma aberração. Fazer jejum no novo pacto, na verdade, é uma afronta a Deus. É uma afronta a Deus. Vou deixar então estudos aí embaixo do vídeo para você, sobre jejum e sobre a tal ceia do Senhor, para você entender o que é a ceia, qual foi a verdadeira ceia do Senhor, tá bom? Vou deixar embaixo do vídeo o link aí para você entender. Então, amado, é importante nós entendermos, e principalmente vocês que estão novos na graça, é importante vocês entenderem que a nossa força não está nesse tipo de cerimônia, a nossa força não está nesse tipo de religiosidade. Quantas vezes, abençoados, eu fui impelido pelo pastor. Isso muito quando eu era pentecostal. Na igreja batista nem tinha tanto isso. Mas na igreja pentecostal tinha. Eu era impelido a passar horas de joelho. Às vezes não estava nem orando, mas tinha que ficar de joelho. Irmão, vai ajoelhar, vai orar, porque, sabe, nós temos que estar preparados, porque o demônio, porque o diabo, porque isso e aquilo. Então eu passava horas de ajoelhado, às vezes nas vigílias, às vezes nas reuniões de juventude, que eu era pré-adolescente, né, e adolescente ali, criança, né? Eu era criança no meio pentecostal, aí me tornei um pré-adolescente, foi quando eu recebi o banho, né? Eles chamam de batismo, mas é banho, né? Recebi um banho ali no Rio Guandu, não, no Rio Mazomba, né?
E eu era pré-adolescente e recebi esse banho que eles chamam de batismo, né? O verdadeiro batismo foi na cruz do Calvário, né? Mas, enfim, então eu fui batizado ali quando era criança, né? Pré-adolescente. E eu era impelido a isso. Tem que jejuar, tem que pagar o preço, tem que fazer campanha, tem que andar de joelho, o joelho no pó. E eu achava, amados, que quanto mais de joelho eu ficasse, mais eu estaria agradando a Deus. Então, às vezes, eu não estava aguentando mais, mas eu tinha colocado no meu coração um propósito de ficar de joelho 1 hora, durante 1 hora. Às vezes dava 20 minutos, eu já não aguentava mais. Joelho doendo, um desespero, mas eu botei o propósito no meu coração, tem que ficar 1 hora de joelho. Se eu quebrar o propósito, Deus vai ficar triste comigo. Amados, quanto tempo eu vivi nisso? Eu tenho certeza que eu estou falando isso aqui, e a maioria de vocês que está aí agora, com certeza também teve esse tipo de coisa, passou por esse tipo de processo, ou semelhante a isso. Só que, abençoado irmão, abençoada irmã, é importante vocês entenderem que a nossa fonte de forças não tem nada a ver com isso. Com jejum, com santa ceia, com joelho no pó, com vigília, e com campanha, com óleo ungido na cabeça, e o jejum do pastor. Tinha isso também, os pastores, eles tinham muito essa coisa de chamar para eles a atenção, no sentido assim. Falava-se muito assim: irmão, creia, vamos hoje colocar a mão sobre a sua cabeça, vamos orar, creia porque nós jejuamos hoje. Ou fizemos jejum ao longo da semana. Geralmente eles faziam campanha às sextas-feiras ou aos domingos, né? Então eles falavam assim: olha, ao longo da semana, meus amados irmãos, nós jejuamos a semana inteira. Então vocês podem entrar nessa fila com fé. Você vai receber uma imposição de mãos, um óleo ungido e tudo mais. Então a gente entrava naquela fila confiando naquilo. Porque o pastor falou que tinha jejuado, o pastor falou que tinha enterrado a lata de óleo, de azeite, ele falou que tinha enterrado no monte. Então nós colocávamos a nossa fé naquilo. E tentávamos extrair forças daquilo, meus amados. Amados irmãos, vejam só que infantilidade é essa. Que infantilidade é essa? Por isso que a palavra diz, o apóstolo diz na carta aos Hebreus, no capítulo 5, ele fala que os adultos têm as suas faculdades exercitadas. A criança não tem. Hoje, em graça, você percebe o quão absurdo eram essas coisas, né, que nós participávamos. Quão absurdo, raciocina aí, amado. Você colocar a sua confiança no jejum do pastor, no óleo que foi enterrado no monte, na vigília, no joelho no pó. Ora, amado, o que Jesus fez por nós na cruz, ele morreu e ressuscitou. Isso não tem valor nenhum. É um caso a se pensar, né? Sim, meus amados, isso tem todo o valor. Porque a nossa força está na graça. Vamos ler mais uma vez o primeiro versículo? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Onde o apóstolo Paulo diz para Timóteo se fortificar, buscar forças? Na graça. A força não está no legalismo. A força não está na religiosidade. A força não está no pagar o preço, nos jejuns e tudo mais. A força está na graça. Então, qual é a fonte de força do cristão? Onde o cristão tem que, nesta nova aliança, tem que buscar forças para enfrentar o mundo? Porque o mundo está aí, né, gente? O mundo tem que ser enfrentado. O nosso dia a dia, as batalhas do dia a dia, né? Nós, para podermos nos sustentar, para podermos aí vencer, principalmente nós que moramos no Brasil, né? Eu sei que o mundo inteiro tem seus problemas, amados, mas nós que moramos no Brasil estamos passando uma fase muito difícil. Muito difícil. Mas vai melhorar em nome de Jesus. Vai melhorar. Mas o fato é que nós estamos aí enfrentando esse dia a dia. Nós aqui no Brasil com as nossas lutas. Vocês que moram fora do Brasil certamente têm também as suas lutas aí fora, as dificuldades. A vida é assim. A vida é feita de dificuldade também. Né? São muitas lutas. E como é que eu vou buscar força? Aonde? Eu tenho que jejuar? Tenho que pagar o preço? Tenho que comer uma santa ceia? Não. A tua força está na graça.
Então, de onde você vai extrair essa força? Ora, do conhecimento dessa graça. Porque como é que você vai se fortificar na graça sem conhecê-la? Vocês entendem? A nossa luta aqui, amado, de transmitir esse conhecimento da graça para vocês, eu particularmente já estou quase 20 anos ensinando a graça para as pessoas, né? Ministerialmente já há 13, vamos fazer 13 anos de trabalho ministerial, mas já há quase 20 que eu tenho buscado ministrar o que eu conheço da graça para as pessoas. E eu me esforço por quê? Porque a importância de você conhecer a graça é que através desse conhecimento você consegue extrair a força que você precisa, que nós precisamos, né? Então, quando Paulo fala para o Timóteo, fortifica-te na graça, o que o Paulo, na verdade, está falando para o Timóteo? Falando, Timóteo, conheça a graça cada vez mais. Estude muito. Leia muito. Saiba muito. Porque quanto mais você souber, mais força você vai ter. É o conhecimento, meu amado. Veja só, o Evangelho, ele nos torna firmes. Veja o Paulo falando aqui, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 25. Carta de Paulo aos Romanos, 16, versículo 25. Veja. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Amado, que evangelho Paulo pregava? Evangelho da graça. Paulo deixou isso muito claro. Né? Você vê no livro histórico de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, se eu não me engano, o apóstolo Paulo chama o evangelho que ele pregava de evangelho da graça. Por quê? Porque o evangelho que Paulo pregava era o evangelho que evidenciava a graça que Jesus conquistou na cruz e ao ressuscitar. Então Paulo chama o evangelho dele de evangelho da graça e ele diz, olha, de acordo com o meu evangelho, através do meu evangelho, vocês serão confirmados. O Senhor é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, ou seja, a pregação acerca sobre Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Olha, meu irmão, você entende que a sua fortaleza é por meio da revelação? Paulo está dizendo assim, olha, esse mistério da graça, dessa pregação, desse evangelho que eu prego, que é a graça, esse mistério estava oculto, mas agora ele está sendo revelado, e o Senhor é poderoso para vos confirmar. A palavra confirmar vem do grego steirizó e significa fixar firmemente, fortalecer, estar bem apoiado. Olha o que significa. Fixar, firmemente, fortalecer, dar um bom apoio. Ou seja, o que Paulo está dizendo? O Senhor, por meio do meu evangelho, através do meu evangelho, Ele é poderoso para vos fixar, para tornar vocês firmes, para fortalecer vocês por meio do meu evangelho. Então, abençoados, conhecer o evangelho da graça, ser treinado nesse evangelho, nesse conhecimento, é fundamental para que nós possamos ter forças a cada dia, para enfrentar as circunstâncias do dia a dia. É importante isso. E você está vendo que é por meio do evangelho. O Paulo podia falar assim, olha, o Senhor é poderoso para vos confirmar, ou seja, para vos tornar firmes através do jejum. Paulo falou isso? Não, Paulo não falou isso. Paulo falou assim, olha, o Senhor é poderoso para vos confirmar através da minha vida, porque eu que fiz jejum, eu que paguei o preço. Paulo falou isso? Não. Paulo falou que o Senhor é poderoso para vos confirmar por meio da Santa Ceia. Paulo não falou nada disso. Ele falou assim, o Senhor é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Segundo a pregação de Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje, e desde que nós pregamos a graça, graças a Deus, estamos pregando Jesus Cristo. E Deus é poderoso para confirmar vocês. Confirmar, mais uma vez, no grego significa tornar firme. Então, amado, se você hoje é uma pessoa firme,
Você pode passar por uma circunstância, etc., mas você se mantém firme na fé, você se mantém firme crendo em Deus, firme crendo na graça, segue confiando, etc. Sabe por quê? Porque o Evangelho te confirma, já te confirmou. Ou seja, o Evangelho tornou você firme. Por isso que é importante, amados, vocês entenderem isso, entender que a fonte de força que você precisa para a tua vida está no Evangelho. Apenas no conhecimento do Evangelho. É isso que nos basta, a graça nos basta. Então nós temos que estar sempre em contato com essa palavra para que o nosso coração esteja sempre confirmado. Hebreus, veja só que versículo maravilhoso. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Nós vamos ler aqui a Nova Versão Internacional. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Então aqui você encontra dois ensinos. No início do versículo. Quantos ensinos tem aqui? 2. Ensinos diversos, ou seja, ensinos que estão fora da graça, e a graça. Nós estamos aqui ao vivo agora transmitindo para você a graça. Não é ensinos diversos. Não estamos aqui falando de teorias humanas, teologia sem qualquer fundamento bíblico, pentecostalismo e tradicionalismo. Nós estamos falando do Evangelho. Então Paulo fala, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Porque bom é que o nosso coração esteja fortalecido pela graça. E não por alimentos cerimoniais. Olha aí, meus amados. Os quais não têm valor para aqueles que os comem. Você quer algo mais claro do que isso? Enquanto muitos estão aí preocupados com cerimonialismo, com comer e beber, com pagar preço, fazer acontecer, a palavra está ensinando a gente a buscar força na graça. O Paulo falou, o importante, abençoados irmãos, é que o coração de vocês estejam fortalecidos pela graça. Não é por alimentos, não é por pagar preço, porque a nossa força está na graça, nós não precisamos de qualquer outra fonte de força. A graça de Cristo é a nossa força e nós buscamos força nela pelo conhecimento. O Evangelho, abençoados, ele nos torna firmes, ou seja, ele nos dá uma base sólida para que nós possamos nos apoiar, né? Para vencer as dificuldades do dia a dia, etc., para que nós possamos reinar em vida, apesar das dificuldades. E nós podemos reinar em vida por meio da abundância da graça. Essa abundância da graça foi conquistada por nós, por Jesus. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e ele conquistou a abundância da graça para nós. Romanos capítulo 5, versículo 17. Veja que palavra linda aqui do apóstolo para os romanos. Porque se pela ofensa de um só, ou seja, Adão, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ó, pegou aí, não? Hã? Adão trouxe morte, mas Jesus trouxe a abundância da graça. E o apóstolo Paulo fala, os que receberam essa abundância da graça, ou seja, os eleitos de Deus que receberam a abundância da graça e receberam, obviamente, também, por conseguinte, o dom da justiça, esses reinarão em vida. Então, amado, nós podemos estar hoje passando por uma circunstância difícil, uma dificuldade qualquer, mas nós podemos confessar que estamos reinando em vida, porque apesar de toda circunstância difícil, nós nos mantemos fiéis à fé, nós nos mantemos fiéis à graça, fiéis a Deus, porque é o próprio Deus que nos mantém fiéis. É a própria palavra que nos fortalece. E logo, logo, amados, vamos alcançar nosso objetivo. Eu creio nisso. Seja qual for o seu objetivo, seja qual for a luta que você está passando, eu tenho certeza que você pode alcançar, você vai alcançar a sua vitória. Basta você crer, confessar, pedir. É importante você entender isso.
O teu chamado é reinar em vida. Por quê? Porque você é um eleito de Deus. Mas, Cristiano, eu estou na luta, eu estou passando aqui uma dificuldade. Olha, amado, todo mundo pode passar. Todos podem passar. Jesus nunca disse que nós não passaríamos por dificuldades, pelo contrário. Mas ele nos garantiu que estaria conosco, sempre. Ele nos deu a graça. E a nossa força está nessa graça. Então, abençoados, a força que está no conhecimento do Evangelho, ela traz diversos fatores para nós, diversos benefícios, melhor dizendo, para nós. Benefícios diversos. Vamos ver alguns deles. Por exemplo, o Evangelho nos ensina que a nossa existência não é um mero acaso. Amados, isso é uma das coisas que mais me fortaleceram quando eu conheci a graça. Porque antes nós achávamos que a nossa vida era um acaso. Ah, por acaso eu nasci, por acaso tive sorte, por exemplo, no meu caso, de nascer numa família religiosa, né, pentecostal no caso, porque eu nasci, a minha família era católica, né, e eu fui batizado católico recém-nascido. Minha mãe me levou, fui batizado lá pelo padre. Mas logo depois minha mãe se converteu a uma denominação pentecostal. Então a gente acaba pensando, que sorte, né? Puxa, nasci aqui, ainda bem que eu nasci numa família assim para que eu pudesse aceitar Jesus e ser salvo. Ou seja, na nossa cabeça, a nossa vida era um acaso. Que sorte, por acaso eu ouvi. Não, não é um acaso, a nossa vida foi um plano de Deus. O Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Então não é um acaso. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Vamos ler aqui na Nova Versão Internacional os 2 versículos. Porque Deus nos escolheu nele, ou seja, o critério é dele, não nosso, né? Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Tá vendo? Se você hoje é santo e irrepreensível, e você nós somos, é por quê? Porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele. Agora, versículo 5. Olha que maravilha aqui o 5. Veja aí, ó. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Notou que a vontade foi dele e não sua? Se você hoje é filho, se você hoje é eleito de Deus, se você hoje é um abençoado, se você hoje é salvo pela graça, mais que vencedor, tudo isso, é por quê? Porque o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Então isso nos dá uma força muito grande. Conhecer isso é saber que Deus, abençoados, nunca improvisou com a nossa vida. Deus nunca improvisou com a nossa salvação. Sabe? Deixa nascer lá, se ele for salvo, o problema é dele. Sorte dele, se ele conseguir aceitar Jesus. Não, Deus não faz isso. Os seus eleitos, aqueles em que ele amou desde antes da fundação do mundo, ele predestinou, ele escolheu, meu amado. Você, a mim, a todos nós. Isso dá ou não dá uma força tremenda para você, para nós? Dá sim, meu amado. Segundo exemplo de como podemos tirar forças do Evangelho, de conhecer o Evangelho, é que o Evangelho nos apresenta como portadores de Cristo. Amado, para pensar que Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou e voltou, foi para o céu, né? Foi se assentar à destra de Deus, como diz, ou seja, com toda a autoridade de Deus que ele é. Esse mesmo Jesus habita em nós. Esse mesmo Jesus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, ele estende a sua presença em nós por meio do seu Espírito. O Senhor enviou o seu Espírito Santo para que ele pudesse habitar em cada um de nós. Hoje nós somos um, todos nós somos um. Por quê? Porque o mesmo Espírito habita em mim e habita em você que está aí ao vivo e em todos os nossos irmãos. Por isso somos um, somos uma família, nós somos a igreja. Por quê? Porque o mesmo Espírito habita em nós. Cristo habita em nós.
Amado, isso é uma força tremenda para a tua vida. Você saber que Cristo habita em você. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Veja que palavra linda. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Amados, você parou para pensar na profundidade disso? Cristo habita em você. Você entende que você não precisa de nenhum subterfúgio. Sacrifícios, jejuns, campanha, envelope, voto, monte, vigília. Amado, você está livre disso, você tem Jesus, você não precisa de mais nada. Você tem a sua fé que Ele te deu. A palavra diz que o Senhor repartiu a fé a cada um. Ou seja, cada um dos eleitos recebeu o seu quinhão de fé. E você tem o seu quinhão de fé aí dentro do seu coração. Então você tem o que você precisa. Você tem a sua fé e você tem Jesus dentro de você. Isso é a força suficiente que você precisa para a tua vida. Você sabe que você foi escolhido por Deus, que Deus habita em você. Terceiro exemplo de onde podemos tirar forças do conhecimento é que o Evangelho nos apresenta mais do que vencedores, mesmo em meio às circunstâncias. Olha que coisa tremenda, amado. Você pode estar passando uma circunstância hoje super difícil e complicada, mas você, independentemente dela, da circunstância, da dificuldade, você é mais do que vencedor. Por quê? Porque Deus te ama. É o que Paulo fala, né? O que pode nos separar do amor de Deus? A tribulação? A angústia? A espada? A fome? Não, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Você pode estar passando por alguma circunstância dessa, mas Deus te ama e te amará para sempre. Ele te fez mais que vencedor. Romanos capítulo 8. Vamos ler os versículos do 35 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele pergunta de maneira retórica, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia te separa do amor de Cristo? Não. A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Não, meus amados. Nada disso nos separa do amor de Cristo. Ele nos ama e nos amará para sempre. É por isso que somos mais que vencedores. Versículo 36 agora, veja. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas estas coisas, veja só, todas estas coisas. Que coisas? Ora, o que diz o contexto. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo. Paulo fala em todas estas coisas, ou seja, apesar delas, mesmo com a existência dessas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vocês compreendem, meus amados irmãos, a preciosidade desse entendimento? Você vê, tribulação, tudo isso aqui Paulo passava, gente. Passava muito mais do que todos nós. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, tanta coisa. Mas Paulo falou, apesar disso, nós somos mais que vencedores. Essa é a sua posição espiritual, imutável. Você é abençoado e mais que vencedor, ponto. Circunstâncias na vida vêm e vão. Mas a sua posição espiritual não, ela não muda. Você é abençoado e mais que vencedor. Essa é a sua força. Não é jejum, não é pagar preço, não é oração forte, não é campanha, não. É a palavra, é o que a palavra te garante, entende, abençoado? A palavra, irmão, meu irmão, minha irmã, é como se fosse, entre aspas, tá? Um contrato. Um contrato que Deus assinou. Gente, isso é minha metáfora, tá? É como um contrato que Deus assinou conosco. O que está na palavra do Senhor é para nós. É o que Ele nos garante, é o que está escrito a nosso respeito. Essa é a nossa força. Não é religião, não é o que o homem fala, o que isso e aquilo fala. Não é governante. As pessoas confiam em governante. Vou votar em fulano que vai melhorar.
Amado, o que vai melhorar é Cristo em nós, o que vai fazer melhorar esse mundo. Sabia? É você aplicar o conhecimento da graça no seu dia a dia. É você orar pela sua família, pela sua vida, pela sua nação. Chamar a existência, é isso que melhora. O que melhora é isso, não são homens. Na minha visão, pelo menos, né? Eu prefiro não confiar em homens, prefiro confiar em Deus. O Evangelho também, um quarto exemplo de onde tirar forças do conhecimento, é que o Evangelho nos ensina a viver o nosso dia a dia e superar as tribulações. Veja só, Romanos capítulo 5, vamos ler os versículos 2, 3 e 4. Por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, tá vendo? Na qual estamos firmes. Veja bem, na qual é o quê? É a graça, tá entendendo? Mais uma vez, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça. Ou seja, por meio de Cristo, nós tivemos acesso à graça. Aí Paulo fala, na qual estamos firmes. Pegou? Entende que você está firme na graça? Captou aí a mensagem, né? A sua fortaleza, meu amado irmão, minha amada irmã, é a graça. Por isso que você tem que a cada dia se esforçar. Aí sim eu digo que você tem que se esforçar em conhecer. Não é se esforçar e pagar preço religioso e fazer sacrifício de tolo e essas bobagens religiosas, cerimonialismo. Não é esse tipo de esforço. É se esforçar em conhecer a palavra. É estar antenado, é ouvir as mensagens, é estar ao vivo com a gente aí, depois assistir a gravação no YouTube e ler o texto e estuda. Por quê? Porque isso te fortalece. Nós tivemos acesso à graça e nela estamos firmes. Aí continuando o versículo aqui. E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Está vendo que a nossa glória está na esperança que temos em Deus, amados? Versículo 3. Olha só o que o 3 fala, amado. Presta bem atenção no 3. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Olha que coisa. Sabendo que a tribulação produz a perseverança. Olha o que Paulo está falando. Igreja, nós temos que nos gloriar nas tribulações. A tribulação veio, se glorie nela. Porque através da tribulação, você vai ter perseverança. Você vai exercitar a perseverança. Porque quando você está no meio de uma tribulação, para você vencê-la, antes de tudo, você tem que perseverar. Porque se você não perseverar, você não vai conseguir vencer a circunstância. Então, a perseverança, ela se opõe à atitude de sucumbir, né? Então, muitas pessoas, em meio a circunstância difícil, a uma tribulação, em vez dela perseverar, ela sucumbe, ela se entrega. Mas aqui Paulo está dizendo o seguinte, não, amados, nós temos força na graça, nós estamos firmes nela. E por isso nós nos gloriamos nas tribulações, porque através da tribulação nós vamos perseverar, nós vamos aprender a perseverar. Versículo 4 agora. E a perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Isso aqui, amado, é o famoso tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Porque até as tribulações contribuem para que você aprenda a perseverar e persevere para você vencer. E essa perseverança vai trazer para você experiência de vida e essa experiência de vida vai trazer esperança. Que palavra linda do apóstolo. Lindo, lindo isso aqui. Essa é a tua força. Você não precisa de mais nada. Essa é a tua força. É você aprender a perseverar no meio da dificuldade, angariando a experiência e, consequentemente, esperança. Romanos 12, versículo 12. Veja que lindo também isso aqui. Alegrai-vos na esperança. Tá vendo? Viu? Olha só, olha a sequência. Tribulação que produz perseverança, perseverança que produz experiência, experiência que produz esperança.
Aí o Paulo diz agora, alegrai-vos aonde? Na esperança. Sede pacientes na tribulação. Tá vendo aí? Perseverai na oração. Então, amado, quando a tribulação vier, e todos nós, infelizmente, estamos passíveis de passar por tribulações, nós temos que ter paciência, né, para perseverar. Senão você chuta o balde e larga tudo, amado. Nós não podemos fazer isso. Quantas pessoas perderam, né, coisas na vida porque chutaram o balde? Chutar o balde é uma expressão, me fugiu a palavra agora, mas é algo que a gente diz para dizer assim, largou tudo para lá, né? Largou para lá, não quer mais saber, e se entregou, sucumbiu. Esse é o famoso chutar o balde. E muita gente chuta o balde e larga para lá. Mas quem tem força na graça, não, persevera. Até alcançar a esperança. E Paulo diz, alegrai-vos nessa esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E aqui é o ponto, amado, que eu quero, para encerrar, falar para você sobre o pedir. A palavra de Deus, abençoados irmãos, ela não nos ensina a fazer campanha, corrente, entrar na fila, né, para pegar um objeto ungido, passar óleo e sacrificar. A Bíblia não fala disso, nessa nova aliança. A Bíblia não fala de voto, de monte, nessa nova aliança não, tá? De voto, de monte, de paga preço, de jejum, para conquistar as coisas, a palavra de Deus não fala nada disso. A palavra nos ensina a pedir. Então você tem uma circunstância, tem que pedir. Coloque diante de Deus aquilo que você precisa. Porque força você tem, a fonte de força que você precisa é a graça. Como extrair essa força? Conhecendo a graça. Então, quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você conhece a sua posição em Cristo, mais você vai extrair forças da graça. E você vai aprender que você não tem que se sacrificar, né? E como eu falei, confiar em religião, em cerimonialismo, como nós confiávamos no meio do sistema. Não, nós temos que confiar em Deus e pedir. Então você tem alguma demanda? O que você vai fazer? Abençoado, eu vou ficar desesperado. Eu vou subir um monte para poder ver se Deus me ouve lá no monte. Não! Pede a Deus onde quer que seja. Entra no seu quarto, tranca a porta. Vai ou na sua sala, senta no seu sofá, fecha os olhos, conversa com Deus. Deus, eu preciso disso, disso, disso. Deus, me ouve nisso, nisso e naquilo. Para encerrar, Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Vocês compreendem? O que Paulo está dizendo? Gente, olha só, vocês têm que pedir. Os pedidos de vocês têm que ser conhecidos diante de Deus. Está escrito aqui. Por meio de quê? Da oração e da súplica. Então você ora e você suplica. A súplica é o quê? É a insistência, né? Você ora hoje, ora amanhã, ora depois de amanhã. Isso é suplicar, é insistir. Então, por meio da oração e da súplica, você torna o seu pedido ou os seus pedidos conhecidos diante de Deus. Deus quer ouvir o seu pedido, então peça. Você não tem que fazer campanha, fazer voto, sacrifício, religião, comer ceia e fazer jejum. Você não tem que fazer absolutamente nada disso. Você tem que conhecer a graça para extrair forças da graça e pedir a Deus com fé. Esse é o caminho para que você vença as tribulações, as circunstâncias e alcance os seus objetivos e a vitória que você tanto espera em nome de Jesus.